Hoje eu quero nada mais, nada menos do que conversar com vocês sobre a carta aos Efésios. A carta, são 6 capítulos. Você acha, pastor, como é que você vai fazer isso? Então eu vou começar e o Senhor vai nos guiando até lá. Pai querido, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Sem a Tua palavra, como um homem pode se quedar? Como um homem pode ser convencido dos seus pecados? Sem o Teu Espírito Santo, nada, Senhor, acontece. E eu não estou aqui por minha força, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor é comigo. Então, tem misericórdia de nós. Reparte conosco aqui nesse lugar e reparte nas casas onde nós estamos indo via internet, eu não sei. Mas faz a Tua obra para que só o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos vivendo um quadro difícil e eu não preciso nem gastar tempo com isso. Todos vocês sabem da pandemia e de todos os reflexos que isso traz ao nosso coração. E muitas vezes nós nos quedamos reclamando. Quando eu digo nós nos quedamos reclamando, eu não estou dizendo que eu vivo reclamando, eu estou dizendo isso de uma forma comum, porque estou falando com um público. Mas a minha pergunta é: se estou reclamando de quê? Então, meus irmãos, o tempo é pouco para a gente conjecturar, mas a minha pergunta para mim mesmo, a pergunta que está no meu próprio coração, é no que isso me faz refletir. Em todo esse tempo, em todas as coisas que estão acontecendo, qual é o sumo disso, qual é o caldo disso, qual é o resultado disso? E eu tenho que escolher entre 2 caminhos apenas, 2 caminhos apenas. Um deles é eu me esconder atrás de tudo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando, e eu ficar ali muitas vezes me sentindo tão pequeno, e me sentindo tão acuado, me sentindo com medo, e eu achando que eu não posso mudar nada, porque eu creio que um errado não fará, um certo não fará diferença em tudo que está errado e precisa ser mudado. Mas, meus irmãos, um outro caminho é reconhecer que há um padrão divino de conduta para uma vida que pode me declarar limpo para mim mesmo, diante do meu Senhor e diante da sociedade onde eu estou vivendo. E quando isso começa a acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher, nós começamos a experimentar a plenitude de Cristo. Eu quero que você guarde essa expressão no seu coração, a plenitude de Cristo. Se eu posso olhar para o capítulo 1, verso 16 de João, eu vejo que todos nós temos recebido da plenitude e de graça sobre graça. A ideia de plenitude nos assusta exatamente porque nós não somos plenos, ao contrário, nós somos finitos. Mas a plenitude é possível na proporção que Deus nos oferece um processo que se inicia e continua gradativamente. É por isso que João diz: é graça sobre graça, é graça sobre graça. Então, pensando nisso, eu fui dirigido a pensar sobre a carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Efésios, porque Paulo fala com crentes que precisam reavaliar a sua fé. Paulo fala com crentes que têm a sua esperança que precisa ser relembrada em todo o tempo, precisam lembrar da origem da sua fé. Ele quer tratar da nossa maturidade, e ele começa afirmando o que Deus fez por eles, e ele diz, capítulo 1, verso 3, e você vai acompanhando aí na sua Bíblia como você quiser. Ele diz: Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Meus irmãos, nós vivemos dias em que as experiências de fé são literalmente baseadas em coisas. São itens que são palpáveis, são materiais, são visíveis, podem ser contados, podem ser contabilizados, e por isso muitas conversões são irreais, porque elas estão baseadas em coisas, em fatos, em emoções, em sensações, em sentimentos,
elas não estão baseadas naquilo que de fato precisa ser, que é a verdadeira fé, que é brotada por presente de Deus no coração de uma pessoa. Não se envolvem com a eternidade aquelas pessoas que ainda não tiveram um pacto com Deus. Para elas a vida futura não traz nenhum sentido, não traz nenhuma esperança. Ele quer viver o agora. O amanhã ele pode até dizer Deus proverá, mas é só da boca para fora. Então Paulo nos diz um outro tipo de bênção. Ele assegura que elas são espirituais, elas não são bênçãos materiais. Eu não estou me lixando se você gosta da minha roupa ou não gosta da minha roupa. Eu agora estou sem a minha esposa. Quando eu ia sair, era ela que dizia, mas você vai botar essa camisa? E eu dizia, minhas camisas são todas iguais, a camisa está pendurada lá, eu pego uma e ponho. Eu sou assim. E ela dizia, não, bem, não vai com essa não. Ela tinha outros olhos. Eu louvo ao Senhor, hoje ela não está comigo. E me desculpem se a minha camisa hoje não agrada a vocês. As ajudadoras são formidáveis. Ele nos escolheu antes da fundação dos séculos. Eu já disse isso aqui hoje. Ele nos predestinou para a adoção por sua graça em Cristo. Eu não quero falar sobre predestinação aqui, eu não quero dizer nada. Eu sei que eu tenho certeza que Ele me escolheu quando eu estava morto. Eu não fiz nada, Ele fez tudo. Toda a honra e toda a glória é só para Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu jamais vou poder dizer para Ele quando eu chegar lá em cima, ainda bem que eu te aceitei, não é? Ele vai dizer, não foi você que me aceitou, seu bobo. Fui eu que te busquei quando você estava morto. Você não merecia absolutamente nada. Você está aqui por causa da minha graça. Não foi porque você me aceitou. Não foi porque você levantou a sua mão. Não foi porque nada disso aconteceu. Ele nos predestinou para a adoção por sua graça em Cristo Jesus. Nele nós temos a redenção, o perdão pelo sangue segundo as riquezas da graça. É isso que a palavra nos diz. Ele nos revelou o mistério da sua vontade nos propósitos que estabeleceu em Cristo, com o objetivo de sermos para o louvor da sua glória. Esse é o objetivo dele. Muitas pessoas acham que Deus me salvou para eu ter um carro novo. Muitas pessoas acham que Deus me salvou para que eu tenha o meu emprego que eu perdi. E ora, nós somos iguais a todos os outros. Por que o ladrão entra na casa dele e não pode entrar na minha? Eu não sou protegido dessa forma. A minha proteção é eterna, vai muito além disso. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói. Você está percebendo a diferença? A diferença é de aqui e de lá. A diferença é da fé e daquilo que eu posso segurar. Nós somos para o louvor da sua glória. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu estou falando de doutrina. Um crente verdadeiro foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Se você ler o apóstolo Pedro, você vai entender muito melhor isso ainda. Nós somos para o louvor da sua glória. Então Paulo faz uma oração, e olha a oração dele. Ele diz que o Pai vos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. O Senhor não quer dar para a igreja vantagens e coisinhas e picuinhas. O Senhor quer dar espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento do Senhor. É coisa séria. O mundo vive com fantasias. O verdadeiro crente não. O verdadeiro crente tem o seu rosto desvendado. É do jeito que ele é, aqui, lá, em qualquer lugar. Eu dou graças ao Senhor porque nas lives eu estou entrando na casa das pessoas e elas estão entrando na minha casa, porque eu faço no meu quarto.
Não é? Eu faço no meu escritório, eu faço ali. Os olhos do vosso coração sejam iluminados, diz Paulo, para saber qual a real esperança do chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. Vejam aqui, meus irmãos, não são os olhos que estão no nosso rosto que precisam dessa iluminação. Não são esses olhos, são os olhos do coração, e não são desses, são desses. Capítulo 2, e nós já passamos o capítulo 1. No capítulo 2, Paulo continua tratando dessas bênçãos espirituais, e ele diz no primeiro versículo: ele vos concedeu vida estando vós mortos. Eu já disse, e eu disse porque ele disse, eu disse porque está na Bíblia. Diz os versos 4, 5 e 6: deu-nos vida, nos ressuscitou com Cristo e nos entronizou nos lugares celestiais, deu-nos a fé que é dom de Deus, presente de Deus, tornou-nos um só povo. Por isso cantei hoje aqui, somos iguais. Já fui a vários países, não importa se o olho é puxado, não importa se a língua é diferente, não importa. Crentes são crentes, filhos de Deus em todo lugar que você possa imaginar. Eles são muito parecidos. Eles têm sotaque, sabia? Os crentes têm sotaque. A gente reconhece qualquer um deles. Use a língua que usar. Esteja em que país estiver, use a roupa que estiver usando. Eles são reconhecidos porque Ele tornou-nos um só povo, não mais judeus e gentios, e sim a igreja. Revelou-nos esse mistério. Que mistério? Quando você ouvir falar na Bíblia sobre o mistério e alguém perguntar para você: que mistério? Não é esse mistério que andam dizendo por aí, não. Ah, é mistério, é mistério. Isso não é mistério, isso é bobagem. Quando a Bíblia fala sobre mistério, sabe qual é o mistério? É o Evangelho. É o Evangelho que foi revelado aos apóstolos, e é o mesmo Evangelho que nos é revelado hoje. Por isso eu canto o Evangelho. É através da igreja que esse mistério é revelado também aos anjos bons e aos anjos maus, até nas regiões celestes. Sabia disso? Porque esse Evangelho que nos salva denuncia as suas obras más. Esse Evangelho que nos salva também mostra-lhes a condenação através da justiça de Deus. Capítulo 3, verso 16. Paulo ora a segunda vez, dizendo: Cristo habite em vós por meio da fé, a fim de que, alicerçados em amor e em união com todos os santos, compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entendam o amor de Cristo, que vai além de todo conhecimento, para que sejam preenchidos de toda a plenitude de Deus. A partir do capítulo 4, Paulo revela como essa igreja e esse povo santo deve andar, uma vez que já sabe quem é e de onde veio. Agora ele já tem conhecimento disso, então Paulo vai dar as diretrizes, e ele chama isso de andar de modo digno do chamado recebido, estabelecendo então aqui nas Escrituras os padrões para uma unidade sadia na igreja, para uma unidade sadia nesse corpo chamado corpo de Cristo. E ele diz no verso 2, no capítulo 4: suportando-vos uns aos outros. E nós precisamos entender exatamente o que significa suportar. Suportar não é achar que o cara é chato, mas eu suporto. Não é essa a ideia. A ideia de suportar é de levar no colo. A ideia de suportar é de ajudar. A ideia de suportar é dar suporte. Você entende? Dar suporte. Então, ele diz que nós precisamos manter a unidade. Corpo, espírito, esperança, Senhor, fé, batismo,
Deus Pai, graça repartida, todos esses termos igrejeiros. Você já viu alguém falando mal dos termos igrejeiros? Eu já vi músicos evangélicos dizendo: nós precisamos deixar esses termos igrejeiros. Eu não quero deixar os termos igrejeiros, eu quero viver sobre eles. Eu preciso falar sobre o Espírito, sobre a esperança, sobre o Senhor, sobre a fé, sobre o batismo. Eu preciso falar sobre todas essas coisas. Eu preciso viver essas coisas que Deus distribuiu. Quando Deus distribuiu dons, Ele fez porque um povo precisava ter vários dons. E Ele faz tudo isso porque quer nos levar a um alvo, segundo o apóstolo Paulo nos ensina. E esse alvo é o conhecimento, a unidade e a maturidade. Então Paulo mostra que diante disso é que a cabeça muda, é que a cabeça que era iludida, a cabeça que era fraquinha, a cabeça que não pensava sobre as coisas do alto, essa cabeça então vai sendo transformada dia após dia, e a experiência de novos pensamentos e novo entendimento se faz real. Ele reconhece que há problemas, ele sabe que há. E ele diz: os gentios vivem na inutilidade dos pensamentos. Se você olhar ao seu redor, você vai ver colegas seus que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Talvez alguns de nós precisemos pensar nos nossos próprios pensamentos, se eles são úteis ou inúteis. A palavra de Deus nos leva a pensar nas coisas que nos conduzem à maturidade, ao conhecimento, à unidade. Paulo diz que os gentios estão assim. Na verdade, o mundo acha vantagem em viver assim. O seu entendimento está mergulhado nas trevas pela ignorância exata dos pensamentos de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais mergulhados nas trevas um povo fica. E há pessoas que me perguntam: pastor, por que você acha que Deus permite a Covid-19? Eu disse: nunca houve na Bíblia uma praga que não foi correção. Nunca houve na Bíblia uma praga que não foi correção. Correção. Quando os inimigos de Israel entravam e ganhavam, não é porque Deus não estava com eles, é porque Deus estava com eles. Mas Deus precisava usar a sua vara para que eles aprendessem. Então a vara usada, Ele tirava lá de fora, e com ela corrigia os seus filhos. Assim Deus faz conosco também. Sabe o que está acontecendo na igreja hoje por causa disso? O Senhor está usando a sua vara. Há muitas pessoas que não estão aqui hoje nessa reunião, com toda certeza. Eu não conheço a igreja, mas não tenho medo de errar. Ou melhor, acho que não vou errar. Há muitas pessoas que estão usando a Covid como álibi para não se reunir na igreja. Mas quem não vem à igreja é porque não é dela. Sabia? Escutem isso. Quem não ama a igreja, quem não gosta da igreja, quem não está nela, e se você está me ouvindo agora e é o seu caso, põe as suas barbas de molho. Porque ninguém dá presente a quem não gosta. Ok? A primeira coisa que você faz quando namora alguém é dar um anelzinho, é dar um cordãozinho, no mínimo uma rosa, se ela é a mulher. Não é? Como é que você vai gostar da igreja se você não é convertido ainda? Como é que você vai gostar de ler a Bíblia e gastar tempo lendo a Bíblia com prazer se você não é convertido ainda? Como é que você vai chorar por pessoas que se perdem se você não é convertido ainda? Como é que você vai dar aquilo que não tem? Os entendimentos estão mergulhados nas trevas da ignorância dos pensamentos de Deus. Perderam a sensibilidade, se depravaram, se tornaram impuros, aceitam as impurezas como se boas fossem.
Não é o que está acontecendo no nosso país? Não querem por todas as forças levarem para as nossas crianças nas escolas primárias ainda a pensarem que elas podem escolher o seu sexo? Totalmente antagônico e nojento. Diante da presença de Deus, algo assim. E ainda tem gente que vota em gente que defende isso. E eu não tenho meias palavras. Se eu fosse um pastor de uma igreja hoje, eu não ficaria com medo de dar a minha posição. Muito pelo contrário, eu conduziria o meu rebanho a fazer a coisa certa. Não importa o que os outros vão dizer. Quando eu coloquei na internet algum posicionamento pessoal, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma figura pública, reconheço, talvez seja, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu sou uma pessoa. Mas você é crente, não se meta com política. Não, quer dizer que eu posso me meter com mentira, eu posso me meter no comércio, eu posso me meter em outra coisa, mas na política não. Quem disse isso para você? Então, quando eu falei sobre a questão do aborto, eu não estava botando o dedo em ninguém. Eu estava falando do pecado, porque é pecado. Queira ou não é. Aí quando eu disse, aí várias pessoas escreveram para mim, mas eu já sabia que isso ia acontecer, e eu já disse, eu não vou atender comentários. Não vou, eu estou dando minha opinião. Certo? E a minha opinião é lúcida e é para quem crê. Se você não crê, meu amigo, você vai ficar errado a vida inteira. Você pode dizer, mas meu amigo, o certo é por aqui. Não, mas eu quero assim, eu fico assim, nasci assim, continuo assim, vou morrer assim. Tá bom, eu não vou jogar pérolas aos porcos, meu amigo. O meu tempo com você já acabou. Compreende? O que a gente aprende de Deus? A gente aprende de Deus ensino. Em versos 20 e 22, capítulo 4, despistes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ele fala sobre a renovação do nosso raciocínio, da nossa mente. Nós somos revestidos do novo homem, criado para a semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a Bíblia. A verdade é a palavra. Eu podia levar para aquelas pessoas, para aqueles índios aguarunas lá no Peru, eu podia levar para eles filtros, para eles filtrarem água, poderia, seria uma bênção. Muitos deixariam de morrer de dor de barriga. Mas isso os salvaria? Não. Eu poderia levar para eles um gerador, para eles terem energia elétrica, talvez um celular que possa usar para falar através de um satélite. Eu poderia fazer essas coisas, eu poderia fazer tudo isso e eles seriam salvos? Não! Então a maior necessidade deles é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que pode salvar as suas almas. Portanto, o que Deus nos ensina através de Paulo é que ninguém poderá viver a plenitude de Deus em sua vida sem estar consciente, sem estar submisso a todas essas coisas. É essa plenitude que nos conduz às práticas de um verdadeiro cristão. É por isso que trata com ele sobre coisas do dia a dia. É muito interessante. Ele diz, por exemplo, o verso 25, capítulo 4, diz a verdade, cara. Fala mentira não. Isso é cotidiano. Esse é do nosso dia a dia. Se você quiser saber o que ele escreve, ele também escreve sobre isso aos Colossenses, capítulo 3. Você vai ver isso também lá. Não trata as pessoas com ira sem... Você pode se irar, mas não peque. Aí você diz, mas pastor, eu posso me irar? Claro que pode, você se ira sempre. Se vão chegar um camarada, quantas vezes no trânsito o cara chega e te dá uma fechada e você não fica irado? Vai dizer que não? Claro que fica. Mas o Senhor nos adverte que devemos não pecar, mesmo que chegue o momento da ira, é aquela hora de engolir. E só o Senhor é capaz de fazer isso na nossa vida. Eu sou um homem, meu amigo, eu sou calmo, sereno e tranquilo, até que pisem no meu calo, porque sou um homem. E se pisar no meu calo, não tem tamanho de homem. Você sabe disso.
Eu estou falando com homens. Não tem guarda, não tem uniforme, não tem nada, não tem. Você cresce e encara o que vier. É verdade ou não é? É verdade. Mas para controlar esse homem, só o Senhor dos Senhores. Só o Senhor que vai fazer você calar quando você gostaria de berrar com o sujeito. Mas isso é Deus que faz. Ele fala sobre tratar com roubo. Você já foi roubado? Eu não sei. Eu não lembro, eu acho que eu nunca fui roubado, não. Eu vou falar baixo para ninguém escutar lá fora e me cercar na saída. Mas trabalhe para ajudar os outros, não é? Não guarde só para si aquilo que Deus tem dado para você. A visão de dar aos outros nos evita de roubarmos para nós mesmos aquilo que poderia ser para outras pessoas. É interessante, eu já não estou falando do ladrão lá de fora, estou falando de um outro ladrão, que é o ladrão da minha cabeça e da minha cuca. Como é que você pode viver bem e não participar de um projeto missionário onde pessoas estão precisando muito mais do que você aqui, do que eu aqui? Então a visão de dar aos outros nos vacina quanto a tirarmos dos outros alguma coisa. Paulo fala sobre o uso das palavras, não usar nunca palavras destruidoras, mas palavras graciosas, palavras edificantes. Isso é muito importante para as nossas vidas. Ele faz um certo resumo quando ele diz: não entristeçais o espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nos é recomendado, meus irmãos, tratar das atitudes externas e internas de nossa vida, aquilo que chamamos de espiritual, que está dentro da gente, a gente chama assim, mas aquilo que é espiritual e que está externo também. Ontem eu estava conversando com um homem e em dado momento a nossa conversa azedou um pouco, porque entrou uma área política. E eu percebi que ele tinha uma posição antagônica a mim. Eu sou de direita, que fique bem claro logo de cara. Então, eu digo, eu sou de direita, mas eu não sou de direita, eu sou da coisa certa. Eu sou daquilo que combina com as Escrituras. O que você está dizendo combina com as Escrituras? Eu aceito. O que você está dizendo é antagônico às Escrituras? Não combina com as Escrituras? Fala mal das Escrituras? Vai... Está fora, está fora. Agora, como alguém crente pode, como alguém convertido que se diz, eu não acredito que seja, mas como alguém que não é assim, pode rezar naquela cartilha? Como pode? Não pode. Eu digo a você, não pode. Muitas vezes, quando eu estava pregando e fui tocar nesse assunto, pessoas se levantaram e saíram. Saíram porque não eram dos nossos, a Bíblia diz. Então, daí vem as atitudes práticas da nossa vida, que é do nosso dia a dia. Nós somos parte, nós somos homens e mulheres, nós somos pessoas que participam da sociedade, nós temos opiniões, nós temos escolhas, nós somos gente. Então o crente não se exclui disso aí, não. Eu não aceito essa ideia. Muito pelo contrário. Qual é a sua opinião sobre aborto? É essa. É pecado, é pecado. Por que é pecado? Você tal, não sei o quê. Não, porque a Bíblia diz que é, meu amigo. Ah, mas você vai falar porque, poxa, cada um tem direito de escolher o seu sexo. Não, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que homem é homem, mulher é mulher. Acabou. Quer me prender? Prenda. Então, verso 32, capítulo 4, eu tenho que andar. Ele diz: sede bondosos e compassivos uns para com os outros. É interessante, talvez alguém possa me dizer: mas o senhor não está parecendo ser bondoso e compassivo. Estou sim. A minha mãe me corrigiu muitas vezes porque era minha mãe e me amava.
Ele diz que devemos nos perdoar uns aos outros, e é claro que devemos. Meus amigos, um dos grandes problemas da nossa sociedade, um dos grandes problemas de depressivos é o fato de não perdoar. Vivem angustiados porque são corroídos por falta de perdão, por falta de acertos com Deus e com pessoas, e aí vão para lá sentar e abrir a sua vida. Não funciona. Um crente verdadeiro não precisa disso. Eu não estou dizendo que não haja pessoas que tenham problemas psíquicos que precisam ser tratados, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pecados são tratados com Deus e não lá na mesa do psiquiatra. Há uma confusão sobre o amor. O amor não compactua, ele busca regeneração, ele corrige, ele é honesto, ele não bajula não, ele trata com carinho, mas com sinceridade. É o que eu estou fazendo aqui quando eu prego a palavra de Deus. Aliás, eu estou dizendo aquilo que Paulo diz. Essas não são minhas palavras, são palavras do apóstolo. Há uma confusão de fato sobre o amor que a gente precisa saber. Hoje há grupos que até se denominam igreja, que aceitam certas práticas em nome de um amor que não é o amor de Deus e de Cristo, com certeza. Jesus nunca desprezou um pecador que lhe veio ao encontro, nunca. Contudo, lhes fazia uma proposta de mudança de vida: vai e não peques mais. Ele estava falando de um caráter novo, de um novo nascimento. Como é que pode alguém dizer eu sou de Cristo e vive no pecado? Quem vive no pecado nunca viu e nunca conheceu a Deus. É assim que a palavra do Senhor nos adverte. Então Paulo faz menção disso claramente. Nem a menção de imoralidade sexual, impureza, cobiça devem ser feitas. Ele deixa claro que essas atitudes não são adequadas aos santos. As obscenidades, as conversas tolas, os gracejos imorais, as piadas, essas coisas são inconvenientes a um verdadeiro crente, a uma moça crente, a um jovem crente. Eu tenho uma pessoa pela qual eu oro há anos, há muitos anos eu oro por essa pessoa, para que Deus converta o seu coração, porque eu gosto demais dela. Deus ainda não fez isso, mas eu clamo para que Ele faça. Você tem parentes assim? Ore por eles, dia após dia, coloque os seus nomes, interceda, fale com Deus: Senhor, tem misericórdia, salva fulano, ele é bom, ele gostaria. Não, mas ele está morto nos seus delitos e pecados. E é interessante que essa pessoa tem profundo respeito por mim, mas de vez em quando ele manda umas mensagens e ele manda, e logo imediatamente ele apaga, mas ele não sabe como apagar o apagado. Então aí eu vejo que ele apagou, e muitas vezes ele não tem a certeza que apagou, e ele escreve embaixo: desculpe, Paulo, porque ele sabe que não deve me mandar coisas que são fúteis. Eu não gosto de coisas que são fúteis, não gosto mais. Já gostei muito, mas hoje não gosto mais. Qual é o tipo de música que você ouve, Paulo César? Essa é uma pergunta que sempre me fazem na live. Sabe o que eu respondo? Eu só ouço música boa. E aí, qual é a música boa? Depende da sua medida. Depende da sua medida. Na sua medida você pode me dizer que uma coisa é boa, que na minha medida não passa de jeito nenhum. Como é que você avalia uma música cristã? É pelo balanço dela? Essa não é a minha medida. Como é que você avalia uma música cristã? É porque chama a atenção da galera? Põe o pessoal de pé, bate, joga a mão para cima, faz isso, arrasta o pé, faz... Não, isso aí o pessoal lá fora faz. Isso não é igreja. Esse é mundo, esse é cheiro de mundo. Um crente adora, é diferente. Quando o crente adora, ele fica de costas para os outros. Ele fica de frente para o seu Salvador. Ele não aparece, ele quer diminuir-se. Importa que ele cresça e eu
Estamos chegando no capítulo 5. A palavra do Senhor é muito séria sobre isso quando mostra um agravante terrível aqui. É impressionante. A gente às vezes confunde, meus irmãos, nós achamos que a gente precisa ser condescendente, que a igreja tem as portas abertas para todo mundo, que a gente deve amar a todas as pessoas, etc e tal. Mas, meus irmãos, quando eu chego na Bíblia, o Senhor é quem nos ama mais do que qualquer outra pessoa, mas olha o que Ele diz nas Escrituras. Ele diz: nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, pois ele é o seu próprio Deus, tem herança no reino de Deus. Essa não é minha palavra, essa é a palavra do Senhor. Não sejam enganados com palavras destituídas de sabedoria. Esse comportamento é exatamente o que traz a ira de Deus sobre os homens. Aí você diz: mas Deus se ira? Claro que sim. Eu também me iro. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Se você tem um filho você tem uma filha bonitinha, 15, 16 anos, e vem um marmanjo, você está com ela e vem um marmanjo e vem querer abusar dela, você vai sentir alegria? Diga para mim. Você vai ser condescendente? Não, você vai querer dar um murro na cara dele. Ah, mas tem que tratar com amor, pastor, tem que... Não sejam enganados com palavras destituídas de sabedoria. Esse comportamento é exatamente o que traz a ira de Deus sobre os homens. Não compartilhem disso com eles, é o que Paulo está dizendo. Quem éramos e quem somos, nós temos hoje um proceder coerente, nós temos hoje frutos da luz. Toda bondade, justiça e verdade é que devem fazer parte. Lembramos daquela frase bonita: tudo que é puro, isso deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Alguém sempre me pergunta: o que o senhor acha da internet, pastor? O que o senhor acha das mídias sociais? Para mim tem sido uma bênção. Aí você diz: mas lá está cheio de porcaria. Tá, mas eu não olho para elas. Eu uso a faca para cortar pão e botar manteiga. Eu uso a faca para cortar minha picanha. Eu não uso a faca para tirar sangue do meu amigo. Mas é faca. Não é faca? Corta do mesmo jeito? Corta. Eu podia usar para cortar fumo de rolo? Podia. Mas eu vou usar a faca para aquilo que ela faz bem e melhor para mim. Então, como é que eu estou chegando na casa das pessoas? Através de quê? Da live. Ontem mesmo eu estava nas igrejas lá nos Estados Unidos. E aí, sem pagar passagem, sem nada, eu estava lá. Estou lá na casa deles. Na casa deles. Aí você diz: a internet é um negócio do diabo. Coisa de diabo, coisa nenhuma. É uma chance que Deus nos dá de usarmos essa ferramenta e usarmos bem. Agora, se você vai entrar pela madrugada vendo coisas que não deve, aí a faca está cortando o bucho do vizinho. Não está cortando o pão para passar manteiga. Sacou? Não aprender, ou melhor, aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Não os associeis às obras infrutíferas, coisas que causam vergonha, coisas que são escondidas, ocultas. Quando o namorado vai namorar lá no escuro, onde ninguém está vendo, pode crer que a coisa não vai dar certo. Porque o que é bom pode ser visto. Pastor, e aí? Mas tem aquela hora aqui. Tá, aquela hora é depois de casar. Aí você pode ficar sozinho no quarto, trancar a sua porta e vai dar tudo certo e vai ser uma bênção, se for a vontade de Deus. Amém ou não? Ah, bom, eu pensei que vocês não estavam concordando com isso. Ai. Paulo, verso 14 do capítulo 5, fecha com um desafio.
Ele diz: desperta e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. Portanto, não sejamos como os insensatos, mas andemos em sabedoria, aproveitando bem as oportunidades, porque os dias são maus. A necessidade de ser sábio, a necessidade de ser sábio. Portanto, não sejamos falsos em juízo, mas busquemos compreender qual é a vontade do Senhor. Eu creio que Paulo aqui, meus irmãos e meus amigos, ele intitula essa vontade do Senhor, que com certeza é muito abrangente, pelo menos em 3 partes. Preste atenção nisso, tem muita gente que está contrária a isso. A vontade do Senhor doutrinária. Quando a igreja perde a sua doutrina, babau. Onde conhecemos as doutrinas, as leis, os mandamentos, as profecias, a história, etc. Onde a gente conhece isso? Na Bíblia. Mas há quem queira, deixa negócio de doutrina, mas isso aí enche a paciência, negócio de doutrina, isso aí, não, vamos pensar em coisa que a galera gosta, que coisa e tal, isso aí não. A vontade do Senhor comportamental, segundo lugar, onde nós somos conduzidos ao modo de viver, às atitudes do dia a dia, segundo o conselho de Deus, como Paulo vem declarando nessa carta. Terceiro lugar, a vontade do Senhor diretiva do chamado ministerial, onde pela palavra do Senhor os nossos passos são direcionados para onde Ele nos quer levar. Ele nos chama à consciência. É interessante isso, que eu posso me lembrar, e não posso gastar tempo com isso, mas eu me lembro, eu vivi na igreja durante 21 anos da minha vida, crente no Senhor Jesus. Eu era crente, eu conhecia as coisas, sabia tudo. Mas houve um dia que o Senhor converteu o meu coração. Eu gosto de deixar isso muito claro. É possível ser crente a vida inteira, mas há um dia que precisa acontecer a conversão. Porque sabe o que significa ser crente? Significa ser crente, acreditar em Deus, acreditar mesmo. Tem gente que acredita. Eu vinha no avião e tinha uma senhora, e não me julguem mal sobre minha observação, mas vinha uma senhora com uma Bíblia. Eu vi que era a Bíblia, e ela estava lendo, e ela lia, aí orava, fazia, não sei, aí eu estava ali, e ela orava um pouquinho, eu escutava, sabe assim, e ela abria de novo, orava. Mas quando o avião começou a acelerar, ela diz: ai meu Deus, então não sei o que, meu Senhor, então... Eu digo: daqui a pouco a senhora crente vai ter um troço aqui. Por que pensei que ela era crente? Porque está lendo a Bíblia. Porque ser crente é assim. Mas eu disse no meu coração, se ela for uma pessoa realmente convertida, ela vai entender que o amor lança fora o medo, e o Senhor vai tratar na alma dela sobre isso. Vai. Meu irmão é missionário entre os índios há 39 anos. Eu sei disso porque Logos tem 39 e vamos fazer 40. E quando ele foi para as matas, quando o Senhor o chamou, ele tinha 2 filhinhas de colo ainda. E o Senhor o chamou para trabalhar no meio dos índios Yanomami. Sabe onde? Lá na cabeça do cachorro no nosso país, lá em cima. Roraima, Rondônia, lá em cima. E ele foi, meus irmãos, e foi viver no meio dos índios. Ele não deu uma oferta, ele foi viver no meio deles, por amor a eles, para que eles fossem salvos. Ele precisava aprender a língua. Meus irmãos, vocês entendem isso? Vocês sabem o que isso significa para a vida de uma pessoa e uma família? Talvez até gente da própria família pudesse dizer: cara, se Deus te chamou, vai você sozinho, mas não leva a sua mulher. Talvez alguém possa dizer: mas então, se vocês se acham adultos, vão vocês, deixem as crianças aí com os vizinhos, mas não leve as crianças para lá. Não é honesto fazer isso, não é justo fazer isso. Não? Quer dizer que o Senhor que nos chama não sabe que temos família? Então ele foi, e ali as crianças dele foram criadas, e elas aprenderam
a língua com os índios porque conviveram com ele desde a sua infância. E elas agora, quando ele pregava, elas estavam corrigindo o dialeto, porque elas aprenderam quando crianças. Sabe quem são elas hoje, meus irmãos? Elas hoje são missionárias, casadas com missionários. Elas sabem, formaram-se em piano. Elas são pessoas maravilhosas. Sabe por quê? Porque fizeram a vontade do Senhor dos Senhores. Você podia pensar, mas vai chegar lá, vai pegar malária. Sabe quantas malárias meus irmãos já teve? Trocentas. Mas vai lá ver se você consegue arrancar o sorriso dos seus lábios. Vai lá ver se você consegue arrancar a paz da sua alma e do seu coração. Vai lá ver a bagagem que ele já está levando nas costas de salvos em Cristo Jesus no meio dos índios. Que honra, que privilégio maravilhoso. A vontade do Senhor é diretiva ao nosso chamamento ministerial. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, essa figura do vinho aqui foi usada por Paulo como aquela que leva uma pessoa a sair de si, a mudar o seu comportamento, via de regra, para o mal, quando é o caso da bebida, não é? Nós temos hoje outros tipos de drogas que fazem a mesma coisa ou pior, sem falar em outras tragédias de lavagem cerebral que mudam comportamentos de uma forma terrível, sem falar daquilo que as nossas TVs fazem com a cabeça das pessoas do nosso país. As cabeças frágeis, às vezes são chamados crentes em Cristo Jesus, e as novelas estão dentro da sua casa, trazendo todo o lixo, toda a porcaria, toda coisa errada está lá dentro. Às vezes alguém tem coragem de me convidar para ficar na sua casa, e quando eu chego lá eu vejo que isso está acontecendo. Eu sou mais santo? Não. Eu sou só um deles. Porque o Senhor nos santifica. Quando a Bíblia fala sobre salvação, ela diz: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não perecerá, não é? Diz a palavra que a salvação vem através da fé, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos de tudo isso, mas também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Aí você diz: mas você crê que uma vez salvo, salvo para sempre? Lógico, mas você precisa saber em que salvação eu creio. Eu creio numa salvação que não se perde, porque não é o homem que a fez. Eu creio numa salvação que não se perde, porque foi Deus que fez. A salvação que se perde é aquela que a pessoa mesmo constrói. Eu aceitei a Cristo. Bom, você aceitou hoje, amanhã você pode desaceitar. Mas quando Cristo me aceita, Ele não me desaceita. Você está entendendo? Ninguém os arrebatará da minha mão. Aquele que eu salvei, aquele que eu transformei, ele será a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse agora é filho, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Todas as minhas promessas estão contidas nele. Essa é uma nova pessoa. Esse eu não deixo ninguém tocar. Isso também me leva a pensar que ser enchido pelo Espírito Santo é estar bem pleno de sua obra, que traz segurança como selo, habitação. Eu já citei isso aqui. Convencimento, não é verdade? Que há pessoas que conhecem as coisas, conhecem o seu próprio pecado, mas nunca foram convencidos dele. Não pelo Espírito Santo. Meu amigo, me diga aqui um negócio. Quantas vezes estou evangelizando e isso acontece? Meu amigo, me diga aqui um negócio. Você se acha um pecador? Ele diz: mas é claro, todo mundo é pecador. E você sabe o que significa isso? Eu digo: eu sei. Eu disse: você não sabe.
O dia que você souber, quando você se sentir um pecador, você não vai rir, você vai chorar. O Espírito Santo, ele traz ao nosso coração a palavra que está implantada ali. Meus irmãos, eu não quero me fragilizar diante de vocês por aquilo que eu tenho passado, pela falta, evidentemente, que eu tenho sentido, então não quero me fragilizar, mas quero dizer para vocês sim, para exaltar o meu Senhor, como o Espírito Santo me enche da sua paz e da sua palavra e do seu conhecimento. Como ele faz isso, meus irmãos. Sabe, quando eu vinha do hospital, eu vinha compondo canções. Quando eu vinha do hospital, eu vinha ouvindo hinos que vinham falar ao meu coração. Cada dia, cada dia, cada dia. Eu tenho que andar em gratidão. Eu tenho que demonstrar a minha gratidão a Deus o tempo todo. O verso 21 do capítulo 5 nos fala sobre essa questão de sentir esse reflexo de Deus na minha vida. Paulo vai tratar disso mais a miúde adiante, mas ele revela de antemão um segredo que traz todo conhecimento, ou seja, sujeição mútua no temor do Senhor. Mas o que isso significa, meus irmãos? Presta atenção nisso que eu vou dizer. Em tese, esse ensino não quer dizer que devo andar de cabeça baixa, fazendo tudo que me pedem sem esboçar atitude alguma, sem eu viver como uma ameba, não. Mas meu coração deve estar cheio do temor do Senhor, ou seja, da sabedoria e dos ensinos do que Deus diz. E sendo assim, a minha sujeição de fato será baseada nessa vontade. Eu me lembrei agora que quando Jesus foi levado a tomar uma posição diante de autoridades, os conceitos divinos dirigiram a sua atitude de submissão. Um desses exemplos é quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é verdade? Em outro momento, Pedro e os demais apóstolos foram proibidos de pregar o nome de Jesus. As ordens das autoridades eram expressas em seu conhecimento da palavra. Temor do Senhor lhes deu autoridade para exercerem esse tipo de submissão sobre a qual Pedro está falando aqui e que eu acabei de mencionar. Eles usaram exatamente a palavra para a sua atitude. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O meu cunhado, irmão de Nilma, pastor da Igreja Congregacional Campo Grandense. Sabe quantas vezes ele fechou a igreja nesse período de pandemia? Nunca. Nunca. Aí ele disse: mas então as pessoas não usavam máscara? Usavam, tudo direitinho, conforme a lei prescreve. Usavam máscaras, tinham a separação, como vocês estão fazendo aí. Tudo, a lei está mandando fazer assim, a gente faz. Agora tem uma coisa: fechar a igreja? Não. Porque é a lei de Deus que está acima disso. Fechar a igreja? Não, só Deus fecha a igreja. Mas aí você diz: mas irmão, o que o senhor acha? Irmão, o que o senhor acha? Irmão, o que você acha? Aí, irmão, então vamos chegar a um consenso que a gente vai falar: mas peraí, Deus, onde é que fica? Não. Eu pergunto primeiro a Deus. Eles foram proibidos de pregar e eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, ao ser tentado, meus irmãos, usou do mesmo expediente, usou o temor do Senhor para tratar com Satanás, e ele dizia: também isso está escrito, mesmo que Satanás trouxe a Bíblia. Ele disse: mas também está escrito desse outro jeito que você ainda não percebe. Deus não pede de nós que nos subjuguemos de forma cega, como de um condenado amarrado com corrente, sem vontade e sem pensamentos e sem expressões. Não,
a gente deve se submeter, mas no temor do Senhor. Nossas ações devem ser baseadas no conhecimento e observação da palavra do Senhor, não da palavra de quem quer que seja, mas da palavra do Senhor. Cala a boca. A minha? Você acha que pode calar? De jeito nenhum, pode ser você quem for. A partir do verso 22, capítulo 5, nós estamos chegando no final. Paulo passa dos conceitos gerais que são para todos os crentes em Cristo a um âmbito mais social, que envolve a família em seu relacionamento mútuo e os indivíduos na outra esfera social, que é o trabalho. Preste atenção nisso. Por isso, sua atenção se volta primeiro para casa, para a família, onde tudo começa, onde toda ligação emocional e afetiva é mais profunda, e depois sai para o local onde as pessoas se relacionam de forma mais superficial. Ao contrário do que poderíamos pensar, ele não começa com o homem, mas com a mulher. Ele não começa como mãe, mas como esposa. E isso indica que o ambiente do lar, o papel de esposa, recebe um destaque influenciador muito profundo, uma vez que, se esse papel não estiver sendo bem executado, o lar estará visivelmente instável. É por isso que o outro lado quer destruir essa ideia. Se o casal não está bem, a liderança está abalada e os filhos se dão conta disso com muita facilidade. Pode crer que eles percebem todas as coisas. Na maior parte das traduções, esse papel da esposa nos conduz à ideia de submissão ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. No versículo 33 é usada uma palavra que é traduzida para nós como respeitar, reverenciar, seria de fato temer. Mais uma vez, fica claro que essa colocação de Paulo aqui segue a regra do temor do Senhor, de respeito ao marido. Mas a ideia que querem vender é que a mulher, se colocada nesse papel que o Senhor tem para ela, ela vira uma escrava, ela vira alguém que não tem. Os maiores exemplos de mulheres que eu tenho na minha vida são mulheres que respeitam seus maridos. Que coisa feia uma mulher que grita com seu marido. Que coisa feia uma mulher que espragueja em casa. Que coisa feia. Mas o Senhor transforma as nossas vidas. O Senhor transforma o coração de mulheres para que amem aos seus maridos, ou melhor, para que respeitem os seus maridos. Os homens amam as mulheres respeitam os homens. Eu dou graças a Deus pela esposa que tive. Não sei adiante como será. O Senhor conhece o meu coração, as minhas necessidades. Ele conhece o chamado que tem para a minha vida. E minha vida está nas mãos dele. Ele é que sabe. Tem pessoas fazendo contato comigo? Claro que sim. Mas pastor, eu só tenho 70 anos. Tenho, é impressionante. Não acontecia comigo quando eu era jovem o que está acontecendo agora. É verdade. Não tenho vergonha de dizer. Mas se o Senhor quer algo assim, Ele precisa e vai mostrar com muita clareza como foi lá no começo. Continuará sendo. Eu tenho certeza disso. É muito difícil para um viúvo. Deixa eu abrir aqui, eu vou sair daqui do texto. É muito difícil para um viúvo que tem um chamado. É muito difícil para um viúvo que tem sido tratado a vida inteira por Deus. É muito difícil pensar em alguém para substituir alguém. É muito difícil. Porque quando você olha para alguém,
você vê que alguém era assim, fazia assim, era assim, fazia assim, era assim, fazia assim, e você fica pensando, mas como? E a resposta é impossível. Meu amigo, pessoas são pessoas, cada um tem o seu tamanho, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu trato. Você nunca vai achar outro modelo, aquele modelo é só um, é único, fui eu que fiz, do jeito que fiz. Nunca você vai achar ninguém igual. Mas tem uma coisa, há princípios que Ele me deu. Escute, esse é um testemunho, tá? Essa é a minha vida particular, que eu abro com vocês. Mas há coisas que são profundas, coisas que o Senhor me mostrou através da vida dela, que se um dia o Senhor me desse outra possibilidade, teriam que estar na vida de outra pessoa. Com toda certeza. Se ela gosta de amarelo ou de azul? Não. Homens não precisam brigar com mulheres por causa das cores da roupa. Tem homens que o fazem, tem mulheres que o fazem. Tem mulheres que brigam com o marido porque o marido gosta de botar o papel higiênico com a ponta para trás e ela gosta para frente, e começa uma discussão por causa disso. Que bobagem! Mas eu sou Flamengo, como é que você pode ser Vasco? Ué, e por que não? Você viu o que eu disse primeiro, né? Para quem sabe entender um pingo a letra. Nós não precisamos brigar por causa disso. Eu gosto da comida quente. Você sabe que eu gosto da comida quente. Mas hoje faltou gás, não teve jeito. Então, mas você não precisa brigar por causa disso, homem. Come a comida fria, cara. Bom, onde é que eu parei? Eu saí, desviei aqui. Me perdoe, Senhor, mas é que essas coisas também ensinam, não é? Estou falando sobre mulheres aqui, o apóstolo está dizendo, e ele fala sobre essa submissão, e essa submissão é no Senhor. É preciso entender isso, essa submissão é no Senhor. Aqui Paulo deixa-nos uma comparação norteadora. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas aos seus próprios maridos. Esse está escrito na palavra do Senhor. Ser sujeita como suporte, não necessariamente como escravo. É claro que a gente entende isso, e um homem de Deus entende isso perfeitamente. Um homem de Deus entende perfeitamente que tem dia que dá e tem dia que não dá. Vocês entendem o que eu estou falando, homens? Tem dia que dá e tem dia que não dá. E um homem crente sabe isso perfeitamente. Ele administra isso, ele entende isso, ele respeita isso. Precisa desenhar, não, né? Se para as pessoas o direcionamento foi respeitar, aqui aos maridos a ênfase é dada a que o marido ame sua esposa. Mas, uma vez a base do ensino se prende à raiz no Senhor, e a ênfase está sendo dada aqui por Paulo, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Tudo está ligado aqui, não há compreensão disso fora daqui. Por isso, logo de cara, vem um paralelo comportamental, um parâmetro a ser seguido, assim como Cristo amou a sua igreja. Esse princípio é enfatizado porque ele nos conduz a um patamar mais sublime de compreensão, onde a gente pode assimilar os exemplos de Cristo a serem seguidos. Ele sacrificou-se por ela, a igreja, a fim de santificá-la. Ele não quis levar a sua mulher o seu conhecimento que ele trouxe lá de fora. Não. Ele quis ir ao contrário. Ele quis santificá-la. Está entendendo? Às vezes o marido acha que a mulher é muito fria, porque as que ele conheceu antes
não eram mulheres, eram objetos. Essa agora não é objeto, ela é sua mulher. Ela não é igual às outras. Um homem crente de verdade compreende essas coisas e ele se sacrifica por ela, mesmo que as suas vontades ainda sejam aquelas lá de trás, mas ele se sacrifica por ela. Vocês estão entendendo? Paulo está tratando disso aqui. O marido deve cuidar, alimentar a sua esposa como seu próprio corpo, pois na verdade é assim. A Bíblia tem esse paralelo, ela é tão boa em nos ajudar e nos conduzir na verdade, pois somos membros do seu corpo, somos membros um dos outros. O partidarismo, o egoísmo se distancia do projeto de Deus e fazem as brigas acontecerem no lar e as separações, e alguém que diz que tem incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios, coisa nenhuma. Se você for um crente verdadeiro e ela for um crente verdadeiro, vocês vão sentar, conversar e vão acertar os ponteiros e vão lembrar do compromisso que fizeram lá no altar, diante dos homens, diante das pessoas e diante de Deus, o seu Criador. E você diz: mas ele faz coisa que eu não gosto. E até quando você vai continuar orgulhoso assim? Será que você também não faz coisas que ela não gosta? Mas nós somos assim, diferentes. Mas o Senhor nos une para que nossas arestas sejam podadas e a gente possa se encaixar. Se você for num lugar onde faz as peças para um automóvel, você vai ver que eles não tiram as peças imediatamente depois que são fundidas e põem no lugar. Não, ela vai passar por um processo onde vai ser tirado as rebarbas, vão ser tiradas as rebarbas, vão ser passadas as lixas até que ela fique no ponto de ser encaixada e só com óleo ela poder funcionar e funcionar muito bem. Então chegamos ao capítulo 6, onde Paulo trata com os filhos, fechando esse âmbito familiar, e depois ele vai para o campo social, especificamente na área de trabalho, voltando a atenção para os trabalhos e os patrões, etc. e tal, mas nós não necessariamente vamos tratar disso aqui. Estamos chegando no final, no capítulo 6, ainda tratando dessa família, onde os primeiros 4 versículos nos remetem aos filhos e aos pais, mas agora aos filhos. E a gente percebe aqui que no relacionamento, eu estou falando do verso 1 ao verso 3 do capítulo 6 de Efésios. O relacionamento dos filhos para com os pais, Paulo encerra tudo em 2 atitudes. A primeira é mais comum, visível, mensurável, que é a obediência. E a segunda é mais interna, é mais sentimento, é mais raiz, é a honra. Qual a diferença entre a obediência e a honra? A obediência faz porque faz, e a honra faz com reconhecimento. Né? A honra vai muito além disso. Então o filho deve honrar ao seu pai, ele deve ir além daquilo que é a sua obrigação. Quantas vezes eu me recordo do meu pai? É muito bom. Eu vejo que honrar aos pais é reconhecer sinceramente a autoridade deles e se curvar a ela com o desejo de agradar, fazendo a vontade dele. A vontade dele, regida pela honra. A obediência será ao mesmo tempo a prova de honra como resultado disso. Eu confesso não saber ainda qual a dimensão dessa promessa conferida, e eu vou dizer, eu tenho que ser franco com vocês, eu não consigo ainda compreender a extensão disso, mas é dito para que você viva bem. Nessa parte aqui eu consigo ver eu consigo ver melhor essa questão de olharmos para a Bíblia e contar os nossos dias. Nós vemos que eles estão escritos e determinados, como eu disse lá no começo para vocês, não é?
Não há possibilidade da gente mudar isso, como já disse no começo, salvo em casos muito especiais, quando o Criador, por sua iniciativa, alterou isso, e a gente sabe de vários não foram tantos, mas alguns, onde o Senhor deu essa programação, esse além, esse tempo além. O próprio Lázaro foi assim, quando ele não morreu, ele está, isso que aconteceu com ele é para a glória do Senhor. Então Lázaro vem para fora, mas ele já está morto há vários dias, já está fedendo. O Senhor vem para fora, e ele veio, e eu não sei quantos anos ele viveu mais, mas ele viveu mais. Diante disso, eu tendo a pensar em uma outra interpretação que me conduza a uma compreensão coerente ao plano natural que a palavra oferece. E quem sabe esse alongar da vida, por causa da promessa de honrarmos aos nossos pais, quem sabe esse alongar da vida, descartada a possibilidade da longevidade acrescida de tempo, seja exatamente a expectativa de uma experiência de acréscimo, sim, mas não de anos, mas da qualidade de vida que nos aproxima da plenitude que Deus nos oferece. Não de mais anos, mas de dias melhores. Não é verdade? De dias melhores. Eu tenho a impressão que é por aí, não tenho total certeza, mas tenho a impressão que é por aí. Assim, eu posso entender que determinadas circunstâncias, meus irmãos e meus amigos, da nossa vida, poderão diminuir o meu tempo de vida na sua essência e não no seu cronos. Entende? E antes da saudação final, Paulo entra em algo tão lindo e ao mesmo tempo tão fundamental para que todos esses conselhos dados possam fluir na vida das pessoas. Ele fala sobre a armadura de Deus, mas isso eu falaria numa outra pregação, não mais hoje. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós andemos nessa plenitude que o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo. Você acha que demorou? Talvez, mas foi toda uma carta de Paulo mencionada aqui nessa noite e trazida para o nosso coração através dessa palavra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza nessa plenitude de vida.